nestes webinars. Temos aqui já o Vítor Afonso e a Sónia. Eu penso que o David também já entrou e está também connosco já. Por isso, vamos avançando para o segundo painel. Olá, David. Bem-vindo. Olá a todos. Bom Olá. dia. Eu não vou, esta vai ser uma ação um pouquinho diferente. Temos aqui três intervenientes e que vou passar já de seguida a palavra a todos, neste caso primeiro ao Vítor, e vai ser mais uma conversa sobre a área de UX e o papel do designer em UX, na qual eu não me vou alongar muito. Vítor, pedia então que fizesse a introdução da Sónia, do David. Eu já conheço a Sónia. David, olá. E pedi então que fizesse uma pequena e uma brevíssima introdução deste painel, tanto da Sónia e do David, e depois iniciasses então a discussão. É isso mesmo, obrigado Bruno. Então pronto, tivemos como base falar sobre esta transformação digital que tem vindo a ser muito rápida e acelerada, não é? Nestes últimos 2 anos, por causa de um agente externo e invisível a todos, mas que nos atacou e fez as coisas mudarem. Aquela transformação que estávamos há 10 anos à espera, parece que surgiu agora em 6 meses e achei que o David, estando no Porto e tendo um lado também muito interessante de UX e da parte mais técnica, e a Sónia parte social e trabalhar muito diretamente com grandes clientes e ter a noção direta de como é que liderar equipas, também tentarmos aqui perceber como é que foi esta dicotomia de adaptarmos tão rapidamente a uma nova realidade. Falando um pouco de mim, e como dou aulas no IAD e trabalho por conta própria e para agências, acabou por ser fácil esta migração para o digital. No IAD também foi muito interessante, porque parecia que facilmente as pessoas aderiram e nós preparámos as coisas, foi orgânico, foi muito interessante. Eu trabalho há 15 anos em agências, aceitei o desafio de dar aulas há uns anos com outra escola e há 3 anos com o IAD e sinto que o processo tem sido a parte principal, tal como o painel anterior. Eu defendo muito o processo, mais do que as ideias, mais do que o output, é realmente o processo de trabalho para que as pessoas consigam originar um trabalho como deve ser. E acho que o que obriga hoje em dia a trabalhar melhor é mesmo o processo. E por isso eu conheço vários processos que, como ando sempre de agência em agência, acaba por ser interessante depois adaptar a uma realidade minha de acordo com a necessidade. A Sónia já a conheço há muito tempo como minha diretora criativa, supervisora e uma cabeça fora de série nesta área do X, do design, e para mim muito importante agora porque também tem um posicionamento do enterprise e uma nova realidade que vem trazer, eu acho que só mais valias à nossa área. O David, como falei, também já fizemos alguns projetos juntos e trabalhámos como tutores, por isso já temos alguma relação e sabemos mais ou menos o que é que transformou, mas agora realmente era expor e apresentá-los também aqui esta comunidade, já que em breve serão profissionais e resta realmente aprenderem o máximo possível com os profissionais que já existem na área. Dou a palavra à Sónia para se apresentar um bocadinho e depois, se quiser, também falar como é que esta transformação se deu na sua... Antes de mais, olá a vocês os dois, é um prazer ver-vos novamente. Olá a todos aí desse lado. Eu gostava muito mais de estar a fazer isto num auditório. Eu gosto muito de trabalhar em casa remotamente, no entanto, nestes momentos apetecia-me muito estar aí, beber um café pré-conferência, depois ficar a falar um bocadinho com as pessoas. Perde-se, eu não estou a ver caras, perde-se aqui muito do contato e do feedback, que eu acho que é a parte mais importante, estas ligações que se criam e estas conexões que se fazem. Pronto, eu trabalho há 20 anos em agência, marketing digital. Depois destes 20 anos e se calhar como a maioria das pessoas por esse mundo fora, comecei a pensar um bocadinho o que é que fiz nestes 20 anos. Este confinamento tornou-me um bocadinho mais introspectiva, o que é que fiz nestes 20 anos e na realidade o que é que me apetece fazer nos próximos 20. Então, muito porque como designer nunca me faltaram ideias, mas o que me faltou na realidade, e agora sendo um bocadinho arrogante, às vezes sentia um bocadinho Leonardo da Vinci, tinha um caderno cheio de ideias, mas depois faltava-me
commitment, entusiasmo, faltava-me saber vender, faltava-me saber quebrar algumas barreiras, faltava-me entender porque é que o lado de lá dizia que não, ou porque é que não, nem sequer me ouviam. Então, no início deste ano, decidi fazer aqui um bocadinho o shift, ir para o lado da tecnologia, sabendo que a tecnologia vai ser o enabler destes próximos 20 anos, tentar entender o que é que levam os nossos clientes a pôr a tecnologia antes do design, o que é que levam os nossos clientes a dar prioridade, a abrir as portas a umas coisas e não a outras, e também entender se a tecnologia vai ser o enabler disto tudo, como é que o design pode ajudar a que a tecnologia tenha um propósito, não seja feita apenas, não exista porque sim, exista com o propósito de nos tornar a vida mais fácil, mais simples, muitas vezes complica. Então, neste momento, a minha dedicação no dia a dia vai para mostrar o outro lado, trazer as pessoas para o centro da tecnologia, tentar dar-lhe um propósito, torná-la mais racional, mais sustentável, não gastarmos o dinheiro todo do mundo em novas coisas, mas gastarmos o dinheiro que temos naquilo que precisamos, e isto tem sido assim o meu contributo, portanto, é isto. David, e tu? Ok, depois desta grande dissertação da Sónia, Desculpem. Olá, Sónia, olá, Vítor. Não, até foi. Olá a todos que nos estão a ouvir. Sou David Cruz. Eu mudei recentemente para uma empresa, eu adoro dizer isso, eu estou agora a trabalhar para Deus, que é uma empresa, uma multinacional, que está a abrir um escritório no Porto, entre outros sítios, focado na inteligência artificial humanizada. O que é um bocadinho com aquilo que a Sónia disse, porque mais o foco da tecnologia de facto está mesmo muito presente, mas acima de tudo é um conjunto de peças, um conjunto de ferramentas que muitas vezes as pessoas começam a usar sem perceber qual é o potencial delas e o que é que pode fazer. A tecnologia só por si é incrível, mas depois não responde a necessidade, a propósito, acaba por ser muito vazio e andamos aos turbilhões a tentar perceber onde é que podemos aplicar isso. E muitas vezes aquilo que preconizamos é um bocadinho o oposto. Para vos dar a conhecer um bocadinho mais sobre o meu caminho, não só propriamente o design tradicional, não venho de belas artes, não venho desse background, tive sempre uma presença muito forte de tecnologia ao longo da minha vida, da minha carreira, tirei engenharia informática e já na faculdade veio uma coisa que me metia muita confusão, que é porque é que os projetos falham, porque é que coisas que tecnicamente estavam bem pensadas, bem estruturadas, falhavam quando chegavam à mão das pessoas. E é o fator humano que muitas vezes é fora de equação, toda aquela visão de design, certo? Que design é procurarmos a solução para um problema e, mais uma vez, tecnologia aplicada sem perceber a necessidade prevalente. Fiz investigação ainda na faculdade HCI, Human Computer Interaction, em que usávamos PDAs, ou seja, se tivéssemos smartphones na altura era incrível e estávamos presos a um dispositivo super limitado, a internet não era uma coisa ubíqua, mas fora isso depois todo o meu trabalho foi centrado à volta de online, tecnologias, por exemplo, Colibri, a plataforma que estamos a usar hoje é uma das ferramentas da FCCN, foi o primeiro sítio onde eu efetivamente estive a trabalhar enquanto UX designer, focado em usabilidade, e a presença de online, ter ferramentas para suporte online foi sempre uma coisa natural para mim, porque fez parte de todo o meu caminho. Por isso, toda essa transformação que existe agora não é uma enorme surpresa, porque foi venda nos últimos 20 anos a acontecer, com as ferramentas a entrar no sítio, com as capacidades a surgirem. Como trabalhei em pequena startup que eu fiz, estávamos todos remotos, por isso é uma realidade que nós já tínhamos há anos atrás, mudei-me para o Porto, para clientes internacionais, por isso já estava a trabalhar nessa lógica remoto com os meus colegas em Lisboa, e toda essa realidade surgiu como uma evolução natural, e eu consigo perceber que para outras áreas foi algo muito mais impactante, mais disruptivo, e lembrando da minha passagem pela PT, o SAP, e até pela Talkdesk, quantidade de desafios foi para as equipas transitar para essa nova realidade. E, no entanto, todas as peças já existiam, só precisavam de ser ordenadas para conseguirmos maximizar. E, mais uma vez,
cabe-nos a nós um bocadinho trazer essa faceta humana e mostrar que a tecnologia já existe, mas tem que ser combinada para responder a esse problema que está aí, não visível logo à cabeça, e é importante chegar àquilo que também a Sónia e o Vitor estavam a dizer, não é? De que forma é que somos ouvidos, de que forma é que conseguimos fazer com que essa intuição, e às vezes mais do que intuição, de facto, conhecimento que nós adquirimos, observar pessoas e analisar, fazer research, acaba por nos mostrar que, ok, há aqui um caminho potencial a ser explorado, que vocês ainda não se perceberam porque não foram postos num canto, tipo o Covid, basicamente pôs-nos a todos a um canto, que é agora ou se safam com as tecnologias que têm, ou então basicamente não fazem nada e ficam em casa. E claro, de repente toda a gente conseguiu fazer trabalho remoto, que era impossível ser feito. Desculpa estar assim longo, mas só um pequeno detalhe. Eu lembro de discussões que eu tive na IFCCN com um conjunto de pessoas em que a IFCCN dava uma série de ferramentas para trabalhar online, de vídeo, e discussões que eu tive por causa de greves, em que eu perguntei porque é que nós não podemos estar a trabalhar a partir de casa. Eu gastei uma manhã inteira a deslocar-me da zona de Estoril até Lisboa para vir ao escritório, e isso é um desperdício enorme. Eu começava mais cedo e tudo a trabalhar só para não me enfiar num metro e num comboio à pinha. E o argumento foi dado que é, pois levantar-se às 5 da manhã, ou há outras pessoas que têm que estar cá pessoalmente, e é injusto para essas pessoas poder estar a trabalhar de casa e elas não. E toda essa mentalidade sempre me deu muita impressão, e hoje em dia é interessante ver essa barreira, os patrões pensarem que lá porque os funcionários estão em casa não significam que estejam a jogar computador o dia todo, trabalho a preço feito. O que interessa se houver um objetivo concreto, se houver metas, as pessoas podem trabalhar às 6 da manhã ou às 11 da noite, mas o trabalho a preço feito é o que interessa. Mas, David, Ainda há muito. Sim, desculpa, continua. só para complementar que um bom trabalhador presencial é um bom trabalhador remoto. O problema é que este isolamento, este trabalho remoto disse muito de nós como líderes, pessoas que lideravam equipas, disse muito sobre elas, e muitos de nós não se quiseram confrontar com essa realidade. Se eu não confiava na minha equipa, se eu tinha uma forma de controle que não... se eu exercia controle e não autonomia, então isto dizia muito sobre o meu estilo de liderança. E isso obrigou que muita gente olhasse para si próprio, se visse e aceitasse uma série de coisas que estavam escondidas debaixo do tapete. Portanto, acho que as resistências vieram todos de inseguranças, mas ainda bem que isto se prolongou durante uns tempos, não foi péssimo, porque se isto tivesse durado 4 meses, 6 meses, penso que iria tudo voltar ao que era. Felizmente demorou tempo suficiente, infelizmente, mas felizmente demorou tempo suficiente para que nós pudéssemos refletir todos um bocadinho sobre a sua própria forma de liderar as equipas, as pessoas, os negócios, não é? Há muitas empresas e negócios que realmente tiveram essa transformação e aceitaram e vê-se que evoluíram no pensamento, mas há muitas que parece que voltam, fizemos esta pequena transformação de 1 ano e meio, voltar a casa e tentar criar o digital a partir de casa, mas há muitas que ainda têm resistência à mudança, e eu acho que acima de tudo aqui o problema é o contexto e a tecnologia. Agora, indo um pouco ao encontro do que o David estava a dizer, a tecnologia veio resolver-nos problemas, não nos tornou mais acomodados, mas tornou-nos confortáveis, e isto tem tudo a ver com o contexto em que se insere. Por isso, eu acho que as boas ideias e a tecnologia servem um contexto, é sempre isto, por isso é a forma como nós vemos as coisas e o momento em que é usado. Por isso não há melhores ideias ou piores, há um contexto, e a tecnologia pode ser usada da mesma forma. Há uma intenção de usar uma tecnologia porque ela faz sentido ou não. Agora, a parte de irmos para casa, tem a ver com o perfil de cada um. Realmente, quando é trabalho de equipa, faz mais sentido estarmos juntos, ou de alguma forma haver momentos de kick-off juntos, ou de validação, mas depois o trabalho pode realmente ser feito à distância e até é mais saudável, de alguma forma. Nesse ponto vamos nos próximos tempos começar a ver algumas regressões deste modelo. Há umas empresas que vão entrar no modelo híbrido, há empresas que vão voltar ao que eram.
acho que aqui a parte mais interessante, e puxando um bocadinho mais tipo a tópico do design, é que design acontece planeado ou não planeado. As coisas são estruturadas, podem ser mal desenhadas, e a nível dos processos de trabalho em equipa e o próprio desenvolvimento de produtos, eles aconteciam de qualquer forma. Havia uma série de pressupostos e de coisas que automaticamente aconteciam por estarmos na mesma sala, que nós não tínhamos de estar conscientes e considerá-los e planeá-los nesse ponto. Quando uma pessoa está a fazer um trabalho como está remotamente, há uma série de coisas, como estavas a dizer ao princípio, não é? Os indícios visuais de falares com as pessoas e perceberes se a sessão que estás a facilitar está a correr bem ou não, se as pessoas estão a entender, se estão perdidas ou não, perde-se e temos que usar outros mecanismos. Questão de pausas, quebras, algo que naturalmente surge, porque as pessoas saem, vão à casa bem, voltam numa sala, ou percebes que as pessoas estão a ficar cansadas e paras ali 5 minutos, um café, perde-se essa noção quando se pode estar online. E acho que é mesmo interessante porque havia uma série de coisas que eram implícitas, dávamos como dado adquirido, que de repente tivemos que voltar atrás e aprender quase do zero, que é como é que é lidar com pessoas, como é que é lidar com pessoas que têm filhos em casa e que têm problemas de ligação à net e que estão cansadas porque já tiveram 6 horas a olhar para um ecrã, sentadas numa cadeira, que se estivéssemos numa sala levantavas, esticavas as pernas, e tudo isso acho que é mesmo interessante, porque em particular nós designers facilmente ficamos dormentes ao status quo do que existimos. Esse Covid veio abanar muita gente e muitos dos nossos processos de trabalho, em que levou a pensar que é uma das coisas que eu desculpem estar assim um bocadinho monólogo, mas era, eu cantava na Talkdesk, tinha muitas reuniões com equipas de Lisboa, em que era a única ou das poucas pessoas do Porto numa reunião com pessoas de Lisboa, e estavam numa sala de reuniões e eu ligado remotamente, e é infernal uma pessoa ser a única pessoa fora de uma sala de reunião, porque não consegue intervir, não consegue ouvir bem, há conversas paralelas que surgem, e de repente todos posicionados num ambiente remoto, levou as pessoas a pensarem, espera lá, e agora é difícil gerir essas conversas paralelas. E de repente esta pessoa que mal comunicava está a dar contributos valiosíssimos porque tem espaço para poder falar. E isto acho que é mesmo interessante, o facto de toda essa nova realidade levou-nos a repensar desde a peça pequenina. Sim. Eu acho que a ética do designer também mudou, por isso é que a responsabilidade dele também agora faz parte de um leque maior de opções em termos de processo de design. Quando ele já é incluído na mesa do stakeholder para decidir coisas, significa que os tempos mudaram, significa que também há menos dinheiro, mas há mais, acreditam, os negócios acreditam no nosso papel enquanto designer, pensador, porque não somos só executantes. E eu acho que essa foi a maior transformação, foi nós sermos colocados na mesa do negócio, das discussões, da decisão, e isto, a Sónia melhor que ninguém aqui pode falar sobre isso, que ela faz mesmo esta ponte com os clientes, e já tivemos em muitos processos em que realmente ela sabe mais, porque realmente está num contacto mais direto, e isto faz toda a transformação. O designer ganha uma representação e isto, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, não é? Porque nós, enquanto designers, eu digo sempre que design vai salvar o mundo, porque realmente uma boa app, um bom serviço melhora a vida das pessoas, e se calhar em África um bom design da IDEO pode ajudar a poupar água, a fazer muitas coisas que nós aqui fazemos só por usar uma app, é divertido, é confortável, mas se calhar não nos salva a vida a nós, não é? Mas o nosso papel enquanto designers tem vindo a mudar. Eu já ando de camisa todos os dias para poder ir às reuniões, a coisa mudou completamente. E é esse o nosso... Mas digo uma coisa que é, nós, há presença à mesa, há um lugar à mesa, eu já tenho a sorte de estar à mesa há algum tempo, devido a uma série de realidades e circunstâncias. Mas depois aquilo que eu noto que é, à medida que as pessoas também vão tendo essa oportunidade, não se sinto a agarrá-la da forma correta e não sinto agarrar a oportunidade de facto de, como estás a dizer, garantir que ética é praticada no desenvolvimento do produto, garantir que fazem ouvir a sua visão, e acho que e há ótimos designers, tive júniores incríveis nesse ponto e eu adoro-os por causa disso, porque eles falavam e debatiam-se com gente muito acima na hierarquia do que eles. Mas eu continuo a achar que, e pode ser só a minha percepção, pessoas mais novas em particular são muito tímidas em fazerem-se ouvir e mostrar, não, eu sou designer aqui, eu sei o que é design, deixa-me mostrar-vos. Eu sinto que ainda não estamos a tirar desta oportunidade.
Sim, há uma coisa interessante que falaste, e em equipas presenciais isso acontecia muito. Aquela pessoa que não tem tanto potencial de se ouvir ou de se expor, acaba por ser o que não fala tanto. E isso pode ser infalível depois de uma parte, de uma boa ideia ir por água abaixo, porque essa pessoa não teve a oportunidade de falar. Porque há sempre aqueles galos que gostam de estar por cima e falar por cima. E eu acho que esta coisa também trouxe esta lógica de dar oportunidade e de criar processos novos. O X é isso, é um processo. O design também. O design para mim é uma metodologia, é uma forma de trabalhar. Nós só tentamos é limar as coisas e acho que isto permitiu que a falta de dinheiro, as crises, não é, mundiais, ajudaram-nos a chegar aqui. E o Covid também, a situar-nos que existe uma responsabilidade, existe uma realidade do designer enquanto elemento de um todo, não é? Que faz a ponte, que vai entender o problema e arranjar uma solução. Mas antes de mais temos que realmente perceber o problema e perceber onde é que... Eu acho que o UX designer, ou melhor, a pessoa que emergiu do designer para o UX designer vai emergir novamente, não para o UX designer meramente de produto e de experiência, mas também para o UX designer que é a cola de equipas multidisciplinares. E agora com a necessidade de termos mais estrutura e mais processo que cole estas interações das equipas para criar determinado output, para criar determinado produto. Tudo isto tem que ser, esta experiência das equipas para entregar um produto tem que ser desenhada. E eu acho que aí também há um papel, nós designers conseguimos ter uma visão abstrata, sistemática sobre estas interações e conseguimos acrescentar muito da onda que eu tenho surfado nos últimos tempos, que me tem dado especial gozo, por assim dizer, não é só o trazer o utilizador para o centro das experiências e dos produtos, mas também ajudar a criar um processo que permita que todas as pessoas numa equipa, desde os developers aos designers, aos estrategas, tenham a mesma voz e o mesmo lugar à mesa. Porque é daí que vem a riqueza e é daí que vem o equilíbrio da solução perfeita, que é nesta tensão entre a estratégia e o negócio, a tecnologia e o desenvolvimento e as pessoas e os utilizadores. Portanto, desta tensão perfeita, se nós tivermos todos com uma voz igual, o produto sai mais justo para todos, para todas as partes. Portanto, ele vai cumprir os objetivos de negócio, ele vai garantir que os utilizadores têm as necessidades satisfeitas e vai garantir que nós tiramos o máximo de partido que sabíamos da tecnologia que temos. Portanto, aquilo que eu tenho sentido que tem sido um lugar que tem ficado desocupado e que eu tenho tentado ocupar é criar esta estrutura e esta metodologia que permite que as equipas, quer sejam as nossas, que são 2 ou 3 pessoas, quer sejam as do cliente, que estão incluídas nos processos de co-criação, entendem a metodologia, entendem o guião pelo qual vão ter que passar durante 6 meses ou 1 ano de desenvolvimento de projeto. Entendem que no início nós vamos ter que fazer research. O que é fazer research? É fazer estes passos, é ir para a rua, é fazer shadow clients, é fazer research, é fazer surveys. E a seguir, o que é que fazemos com esta informação? Digerimos, tiramos insights, identificamos pain points, trabalhamos oportunidades. O que é que vem a seguir? Este guião dá uma visibilidade igual a todos e torna que o local de trabalho e os projetos sejam muito mais justos e qualitários e que toda a gente tenha a mesma voz. Acima de tudo, não é? É abolir a visão de designer-artista para o designer facilitador e o designer estratega. Foi sempre a premissa, acho eu, do que era suposto o design, e alguns durante o caminho perdemos para ser artistas. Tínhamos tudo centrado numa pessoa, era o web designer, tinha que perceber de código, de ilustração, de tipografia, de tudo. Ou seja, hoje em dia temos tantas nomenclaturas que a coisa começa a fazer sentido, divide-se. Não existem fórmulas, mas é bom ter esta lógica de temos um ecossistema para respeitar, temos um prazo, temos
temos etapas, temos fases, então bora trazer temos pessoas que têm talentos diferentes e que nem todas as pessoas são 120% numa coisa, portanto temos que aceitar também as falhas que temos. Temos que aceitar a qualidade que temos, o budget que temos, o deadline que temos, isso tudo faz parte e temos que serenar também essa nossa ansiedade de designers produtores e perfeccionistas, porque quando nós temos um budget que não é grande, nós não podemos desenhar um foguetão quando há budget para uma bicicleta. É verdade. Isso não há negócio que sustente isso. O X é também isso, é também perceber o prazo e o tempo e o dinheiro que existe num projeto e tentar construir as fases. Mas para isso, já que estamos a falar aqui... Sim, desculpa, por outro lado também não podemos deixar que o limite que temos de budget e de tempo nos limite o sonho, ok? Sim. Por isso é que temos de ser mas aqui que temos... Sabes que estamos aqui na Edit também, eu acho que uma faceta importante de toda essa realidade, e eu falo isso de uma pessoa que vai de um prisma um bocadinho diferente, a educação foi boa parte, as instituições de ensino foram bem as grandes culpadas da visão também que o design foi construindo, porque aquilo que era veiculado, e por uma parte dos cursos, não é em Portugal, mas é no mundo fora, design vem de belas artes e dessas estruturas muito clássicos, muito artísticos, que tentaram perceber como é que isso se aplicava no mundo real e a forma como eram agências criativas. E a necessidade do mercado é muito distinta. A propriedade intelectual como algo que tu produzes aquilo que é, e aquilo é teu para sempre. Não é. Aquilo que nós fazemos não é nosso. Nós estamos a criar para outros. E toda a onda de usabilidade dos X e afins vem de áreas não belas artes, não tradicionais, vem de áreas tecnologia de negócios, porque havia necessidade concreta de termos que fazer isso melhor. Todo o Nelson Norman, o Don Norman, não são designers. A melhor são designers. Alan Cooper. Designers de pensamento. Não são visual designers nem communication designers, que é esse a grande mancha de designers que nós temos em Portugal, e em Portugal temos ainda a dupla dificuldade da conotação da palavra design, é conotada com a estética e com a comunicação e com o lado visual, enquanto no resto do mundo design é desígnio, é a criação de. Portanto, eu, por exemplo, na empresa onde eu estou, sendo que é uma empresa multinacional enorme, tecnológica, grande parte do meu dia é passado a desconotar, a explicar o que é designer, o que é ser designer e o que é fazer design. E quando estamos a criar um produto, estamos todos a ser designers, porque um account ou um project manager, quando toma uma decisão sobre uma determinada funcionalidade, ele está a tomar uma decisão de design. E é preciso que cada pessoa que participa num projeto tenha essa noção. Se eu estou a tomar uma decisão, é uma decisão de design, vai influenciar o design do produto. Portanto, eu estou a ser designer naquele momento. Há uma coisa muito interessante, os designers não são os deuses, porque na verdade uma boa ideia, se não for concertada com uma boa programação, uma boa tecnologia, pode não ficar uma boa ideia, ou seja, trazer logo para a mesa toda a gente que faz parte do projeto é a melhor forma. Nós passamos por esta experiência ao longo do tempo, eu e a Sónia, porque ela foi minha supervisora há uns anos, e a ideia é que realmente nós fazíamos testes e percebíamos, ok, se as pessoas começam juntos um projeto, melhor para todos. Vão chegar ao fim em que o projeto faz parte deles, é propriedade, e todos deram um contributo positivo e estão a resolver um problema conjunto, não é só a minha ideia, porque estavam a falar de, imaginem, as apps todos os meses têm um update, são produtos que estão obsoletos muito rapidamente, ou seja, eu não vou me vangloriar de algo que já não existe. Se eu fizer um póster que vai para o Louvre, isto é uma boa referência, é intemporal. Uma app não é intemporal, tem a ver com o comportamento humano e tem a ver com o momento em que nós estamos enquanto pessoas. Aquela faz sentido naquele momento, mas passado se calhar 2 meses, 2 anos, já não vai fazer sentido. E isto é bom, porque tira-nos o ego e torna-nos mais humildes e torna-nos o foco no comportamento humano. Vamos fazer coisas para as pessoas e isto faz todo o sentido, enquanto maturidade. Sim, eu acho que é uma consciência
que tem que ser, para já eu prefiro não usar a palavra designer, nem sequer para designar os designers que estão nas minhas equipas. Eu gosto de dizer UX consultant, porque é alguém que aconselha, dá consultoria, ou estratega, ou whatever. Claro que há designers visuais, há designers de interação, mas fica mais fácil se eu falar apenas em design como processo. E ao retirar a palavra designer do dia a dia, eu vou educando as pessoas para o design como processo e não para o designer como alguém que executa. Depois acho que há outra consciência que eu gosto de trabalhar e acho que todos os designers têm que entender que eu não desenho para as pessoas apenas, eu não desenho para os negócios apenas, ok? O que nós fazemos é design comercial, ok? Nós não somos artistas, nós não vamos pôr pósteres no livro, podemos fazê-lo, sim, é interessante, mas eu tenho sempre que cumprir objetivos de negócio e tenho sempre também que garantir que as necessidades dos utilizadores estão cobertas. Portanto, isto é, eu encontrar no meio aquilo que cumpre objetivos de negócio e que comata as necessidades dos utilizadores. É esta balança que umas vezes pende mais um bocadinho para um lado porque A, B ou C, outras vezes pende um bocadinho mais para o outro porque A, B ou C. Mas se for 100 e 100, pá, não existe. Quer dizer que este produto que só satisfaz o negócio não vai encontrar pessoas para ele. E se, de repente, eu tenho um produto apenas desenhado para as pessoas, provavelmente ele não é viável do ponto de vista de negócio. Portanto... 50-50 para ter a melhor ideia, a solução. E, obviamente, depois os outros 33%, que não é 50-50, mas é mais 33%, é possível fazer isto. É possível fazer. Quer seja tecnologicamente, quer seja analogicamente, é possível executar. Se sim, então bora fazer. Há dinheiro, há necessidades, os problemas estão a ser resolvidos, então vamos fazer. Há know-how também, pode-se fazer. A minha dificuldade maior enquanto criativo nas agências, eu achava que tinha muitas ideias, mas depois aplicá-las era a parte difícil, porque realmente a parte do negócio é o que um designer descura, porque nunca vai aprender, nós somos emocionais. A maior parte das vezes nós não conseguimos, quando não conseguimos aplicar as nossas ideias, foi porque nós nunca procurámos resolver nenhum problema. Porque se nós tivéssemos encontrado o problema que estávamos a resolver, haveria de haver uma oportunidade de negócio para isso, ok? Mas falando com stakeholders, depois eles vão dizer, mas esta aplicação é muita gira, mas vai custar 10 euros o download, é inviável, não dá para produzir. Ok, como é que se muda aqui a perspectiva? Mas pronto, nós vínhamos de um tempo em que nem sequer estávamos à mesa, éramos os executantes das ideias do cliente. Hoje em dia já não, isto é a parte gira. E tal história de o X resolve o porquê, mas o Y resolve o como, não é? E o porquê e o como estão sempre juntos. E é isto que é a parte gira. Nós, enquanto designers criativos, queremos dar soluções. O X, que é a parte que tem que ter estratégia e tem que ter project manager, vai-nos pôr na terra. Olha, cuidado, a ideia é lançares alguém para a Lua, mas para a Lua não temos dinheiro. Vai antes até ao Barreiro e fazemos uma coisa mais pequenina. Isto faz todo o sentido em termos de realidades, porque nós não podemos continuar a tentar apostar na Lua quando a realidade é outra. E isto é que faz sentido no negócio, é termos noção de que é que o negócio precisa e temos que ser estratégicos, temos que ser mais focados nos resultados. Acho que é por aí também que a responsabilidade enquanto designer, eu não quero fazer coisas para mim apenas, tem que ser realmente, hoje em dia já nem é para mim, é para os outros. Por isso é que eu tento vender sempre esta ideia de que eu acho já não existe, eu já não posso dizer isto numa reunião, eu acho, porque tem que ser os utilizadores, eles é que vão achar alguma coisa. E nós não somos todos utilizadores. E pronto, esta realidade também trouxe os serviços e os produtos para uma nova realidade. E a parte gira é que a internet já não é o futuro, é o presente. E esta coisa que está tudo ligado à net, tudo vai passar dados, é o presente. E cada vez mais é interessante estarmos aqui neste momento da interação e do design, porque estamos a ficar
estamos a ficar mais importantes no processo. E realmente o processo, quando é vendido em design thinking, em workshops com clientes, na primeira semana tentar explicar como é que as coisas são feitas, eu acho isso incrível, porque foi 20 anos para chegar aqui e sinto que realmente o design enquanto metodologia agora começa a ser respeitado, os clientes começam a olhar para nós e a respeitar o processo, alguns, mas eu sinto mesmo que onde estamos é fulcral para o que vem a seguir e saber de onde vimos, não é? Porque as coisas mudaram bastante, esta coisa do flash que deixou de existir porque apareceu o iPhone, apareceu os sites responsive, em que já não interessa o design visual, interessa a informação, o conteúdo. E as pessoas, nós andamos 10, 15 anos focados no bonito e agora não é nada disso que importa. Há bocado estavam a dizer, a Sónia, creio, os utilizadores não estão preocupados com design, eles estão preocupados em resolver um problema da vida e muitas vezes nem são os ávidos players de utilização de mobile, mas têm uma app que têm que usar, então realmente para eles vai fazer sentido. Eles não vão consumir se é bonito, se é feio. Eles consomem o conteúdo porque têm uma necessidade. Nós é que andamos a ver sites e apps porque queremos ver coisas bonitas. Mas, pá, isso não é o papel da maioria das pessoas. Eles nem para eles é importante perceber a plataforma. Podem estar num site, num MUPI, interessa o conteúdo. E isso é a parte gira do nosso papel atual também. Mas isso sempre foi a realidade, o conteúdo sempre foi aquilo que as pessoas querem consumir, o conteúdo ou serviços. Nós é que na nossa infinita arrogância achamos que não, o que o utilizador quer é uma app para isso. Não. E sempre que porque que isso é uma app? Isso é uma página web básica, ou isso era uma SMS, não mais do que isso. Há muitos Tivemos clientes que aquela fase incrível. quero ter uma app, mas porquê? Porquê? Isto num site não serve? Não, eu quero uma app. Ok, então pronto. Mas não Sim, funciona. mas e entrou-se, mais uma vez, é aquela lógica que é quando o negócio segue sem qualquer preocupação por circunstâncias, utilizador e contexto, leva-te a coisas como essa. Agora quero uma app, e se calhar daqui a uns tempos não, agora quero um sistema de realidade virtual porque é o que está a dar, ou coisas como, não, agora quero criptomoeda nos meus serviços, quero Bitcoin nisso, porquê? Porque é o que está a dar, e para que é que isso serve? Zero. Olha, E sistematicamente. Se tu trabalhares Mel ou Vodafone, eles vão dizer, olha, faz igual a nós porque é isso que temos que fazer a seguir. Só que é um problema. Mas, Vítor, isso é a forma tradicional, e eu diria que ainda é se calhar 80%, estou a ser otimista, mas das formas de se olhar para um produto, que é, vou ver o que é que a concorrência faz, listar todas as funcionalidades dos produtos da concorrência e fazer uma lista, e é isto que o meu produto vai fazer. O que é que temos? No fim temos foguetões que não voam. Porquê? Estás a resolver problemas que não Tem são. muitas funcionalidades, mas não houve dinheiro para pôr aquilo tudo a funcionar bem, não é? Então, depois apareceram no mercado as bicicletas, aquelas bicicletas mais simples, todas tuning e que me levam da A a Z de uma forma muito fácil e ainda me deixam desfrutar da viagem, e depois os produtos levaram uma tareia, os clientes levaram uma tareia e os negócios levaram uma tareia. Quando os negócios começaram a levar tareia foi quando nós começámos a ser ouvidos. Quando nós, lembram-se de quando nós dizíamos que se calhar, em vez de lançar o foguetão, se perguntássemos às pessoas o que é que elas precisavam, a resposta até teria sido uma bicicleta. Se calhar vocês não precisavam ter gasto todo esse dinheiro e agora tínhamos uma bicicleta mais simples e o dinheiro do foguetão. E agora o que é que fazemos ao foguetão? Agora já não dá para dar a volta atrás. Portanto, o que é que aconteceu? Os grandes players do mercado criaram foguetões, os novos players, como viram, à partida que os foguetões estavam a falhar e a cair aos bocados, apareceram a criar as bicicletas, e agora temos aí oportunidades giras de fazer coisas, bicicletas giras. Há muita coisa para fazer. Há 70% do mundo e das empresas ainda não estão nem aí para a transformação digital, nem para as tecnologias. Portanto, nós como designers, felizmente temos uns bons anos de trabalho pela frente. Agora, a pergunta é, eu tenho a oportunidade de desenhar este novo mundo digital. Está agora no início, já há muito lixo pela internet fora. Há muita coisa que não serve para nada, ok? Há muita coisa... Deixa-me dizer-vos que, se calhar, em muitas das coisas, estamos a fazer coisas piores do que se fazia há uma década, 20 anos atrás. O que parece ridículo porque
a web, a internet, na sua origem, tinha coisas verdadeiramente impressionantes para os recursos que tinha na altura. E hoje, A experiência era tudo. Hoje em dia já não é isso. As pessoas não esperam 4 segundos por um site carregar. É incrível. não, mas até o próprio desenho da internet foi feito por pessoas de facto muito competentes, muito inteligentes, e hoje em dia aceita-se coisas mal feitas pela metade. Mas isso, Para a espontaneidade, esta coisa de que o que saiu ontem já é antigo, é antepassado, já não, para mim faz-me alguma confusão, porque antigamente tu demoravas 4, 5 meses a fazer um bom site e era assim que fazia sentido para ele ser mesmo robusto. Hoje em dia não, faz coisas um bocado aceleradas e com esta lógica de copiar dos outros, se calhar é mas isso. isso também é um mindset que eu acho que está a ciclo. ser testado, não sei se ele veio para ficar, ok? Provavelmente não, mas está a ser testado que é mais vale feito do que perfeito, ok? As marcas perceberam que serem os primeiros tem o seu valor, ok? Demorar muito tempo para lançar um produto faz com que a concorrência lance mais depressa do que tu, e tu às tantas só precisas de ser o primeiro a lançar. Eu lembro-me, eu fiz a implementação de um serviço para uma companhia de seguros que era suposto ser o primeiro serviço de pedido de reembolso de seguro de saúde, ok? E nós poderíamos ter feito aquilo de uma forma perfeita e completamente automatizada, íamos demorar um ano. Porquê? Porque tinha que trabalhar em inteligência artificial para fazer reconhecimento das faturas que eram submetidas, etc. Ou podíamos ser os primeiros e fazer um processo semi-automático, que é as pessoas fazem upload da foto, realmente eu tiro a carga, a pressão das pessoas, portanto eles têm um meio, já não têm que ligar para o call center ou enviar a carta com o selo, mas eles podem fazer só upload da foto, e do lado de cá, aquilo que era suposto ser automático com reconhecimento não é manual, porque há um processo de alguém a pegar nas faturas e inserir num sistema, mas a vida ficou facilitada para as pessoas. Não sei como se lê tudo depois de lançado, tipo, não demorou tempo. Okay. E esta pequena coisa, e quando nós desenhámos a primeira vez este processo em design, em protótipo, nós fizemos uma coisa ultra complicada. Havia um formulário que as pessoas tinham que preencher, tal e qual como um serviço físico. Testámos aquilo e as pessoas não queriam aquilo. Ninguém quer preencher toda uma fatura num formulário, não é? O que eu quero não é mandar para ti, toma lá e faz aí tu reconhecimento automático. Portanto, o compromisso, nós tivemos de fazer um grande compromisso, mas o compromisso acabou por gerar facilidade para o utilizador e se calhar não tanto para o negócio. Se tivéssemos tomado uma decisão do ponto de vista de negócio, teria sido garantir que o negócio tinha tudo preenchido quando chegava ao back-office, mas tomámos a decisão pelas pessoas e o que é que as pessoas precisam do sítio onde mandem a fatura e não se preocupem mais com isso. Portanto, se calhar o lado oposto é que o utilizador não ia ser favorável a usar, assim se calhar como é mais de acordo com o que ele precisa, faz mais sentido, não é? Sim, isto para vos dizer que às vezes há decisões que são tomadas em prol das pessoas, outras vezes em prol do negócio. Nada como um diagrama de afinidades. E não há as duas partes. Sim, e não há o 50-50, nem não há o equilíbrio. Às vezes temos que pender mais para um lado do que para o outro. Sim, o negócio é sempre tudo. Eu estive no processo da MOA e o cliente realmente tinha intenções objetivas e nós éramos 4, era eu, mais uma júnior de UX, depois havia um estratega e um project manager. E o cliente esteve sempre reunido, conjunto, e é claro que nós vendíamos aquilo que achávamos, o cliente depois dizia, isto é muito giro, como ideia, mas nós queremos é que as pessoas saquem, isto é um negócio, não vale a pena estarmos aqui a ter 1000 ideias, porque isto temos de ser proativos. E por sempre pensar nas pessoas, eu acho que a parte do MVP é muito importante, esta coisa de lançar pequenas features e que as pessoas entendam e depois ir evoluindo, escalando. A ideia de escalar, tornar relatable para o máximo das pessoas, é esse o futuro. Não é o futuro, é o presente, é a realidade. Acho que é fail fast, ou seja, se tu queres, leva uma ideia o mais rapidamente possível para teste, não precisa de ser para o mercado, mas obviamente que o teste, de testares uma funcionalidade com 10 pessoas não é a mesma coisa do que lançares uma funcionalidade numa feature e ela ir para 1 milhão de pessoas. Isso é o derradeiro teste.
Mas também, e nós vimos por aquele exemplo do SMS do continente, acho que as pessoas estão mais tolerantes ao erro, porque já perceberam que muitas vezes temos que lançar coisas para testar em ambiente real e algumas vão falhar e outras vão suceder, e isto é a evolução natural das ideias. Muitas vão falhar para uma ser bem sucedida e, felizmente, acho que o paradigma está a mudar, nós já não temos que ter a resposta de qual é que é a melhor ideia para resolver determinado problema. O que nós temos que ter é muitas possibilidades para resolver um problema, testar e garantir que são as pessoas que escolhem qual é a melhor forma. Até para testar tem que ser o quanto antes. Eu faço sempre esta relação com o design thinking, em que eles fazem parte do teste só junto com o protótipo, mas se nós tivermos um protótipo logo a partir da segunda fase, depois da descoberta, termos logo ali um desenho em papel e começarmos logo a testar, é o meio caminho andado para a solução. E depois... Tipicamente nem precisas disso, Vítor. Tipicamente já existe um protótipo, chama-se o teu competidor. Porquê é que não testas o teu competidor? Tiras logo tanto conhecimento ali que é algo ridículo, e o investimento que tu tens é quase nulo, porque eles já fizeram o trabalho por ti e sabes o que é que eu posso fazer, o que é que não devo fazer. Complica quando não há competidor ainda. Há sempre forma, porque estás sempre... Eu acho que isso é interessante, sim, é uma forma de ver as coisas diferente. Eu acho que lá está, a parte de descoberta tem muito a ver com a personalidade de cada um. E quando não há fórmulas, estas nomenclaturas todas que o X já trouxe é interessante também, porque não há ninguém... Ainda não há muitos cursos, formações sobre o X, então qualquer pessoa pode fazer, basta ter algum interesse sobre o que está a relacionar-se e ir a fundo, tentar perceber mais e mais e mais, e depois é claro, precisamos de designers, precisamos de programadores, mas há ali uma parte em que qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha completa noção do que é o problema e tentar resolver de acordo. Parece muito bem. Eu acho que agora seria algumas perguntas e respostas, não sei. Bruno. Ainda temos tempo? Tem, sim, senhor. Antes, eu estava aqui deste lado, estava-vos a ouvir a discussão, muito, muito pertinente, e agradeço já agora terem trazido esses tópicos aqui para este painel. São tópicos, enfim, alguns não têm uma resposta direta, porque varia muito daquilo que são as realidades. Eu vou ser sincero, gostaria sempre de ver ali o nome designer sempre em todo o sítio, não é? E estar envolvido em todo o processo. Sei que não é possível, e às vezes o próprio nome designer... Assusta. Sim, e acaba por ser às vezes subvalorizado, ou seja, aquilo que se faz muitas vezes é design, não tem que se chamar dessa forma, ou melhor, devia-se chamar, mas não tem necessariamente que o ser, desde que esteja o processo e desde que exista o método e que de alguma forma se possa traduzir naquilo que é palpável depois no fim. É prestigiante para a área também, ou seja, acho que é importante muitas vezes nós, e digo nós enquanto designers, afirmarmos-nos também quanto profissionais e detentores de uma determinada área, sem complexo, ou seja, acho que é importante irmos fazendo esse trabalho gradual. O que não deve ser imposto, pelo meu ponto de vista, acho que é algo que vai acontecer ou que está a acontecer de forma natural. A Sónia estava a dizer que prefere chamar-lhe UXers. Tudo bem, não há problema algum. Não nessa perspectiva, eu prefiro ser conhecida, por assim dizer, pelo trabalho de design que fazemos e não pelo... Eu prefiro ter uma equipa de 20 pessoas em que nenhum é designer, mas todos fazem design, do que ter 2 designers na equipa e os outros não estão nem aí para o processo, nem para o trabalho de design. Eu quero que toda a gente numa equipa, independentemente de serem data scientists, tecnólogos, estrategas, eu quero que toda a gente entenda que estão a fazer parte, project managers, estão a fazer parte do processo de desenhar e de conceber alguma coisa. Portanto, toda a gente ali. O próprio marketeer, imagina, quando nós vínhamos da fase em que eles iam ao cliente e desenhavam eles os wireframes em Balsamic, eles eram designers. O gajo que faz a arquitetura de informação é designer, porque na verdade ele tem que esquematizar, tem que pensar, tem que fazer o desígnio. Não é por acaso que nós lá fora vemos profissões que nada... Há uma profissão na China que está a ser ultra mega popularizada, que é Travel Experience Designer. São pessoas que desenham experiências de viagem.
não são designers visuais, não são designers de comunicação, mas eles são designers, eles desenham experiências. Desenham uma experiência totalmente diferente, uma experiência de viagem. Portanto, acho que lá em Portugal ainda temos uma conotação muito grande de designer àquele que desenha ou que executa, mas fala-se muito sobre designer e pouco sobre design. Eu gostava que falássemos muito mais sobre design, o que é criar produtos e nos deixássemos de guerras de labels que pouco importam no meio desta transformação acelerada que temos que fazer. Isso também está muito associado à forma como tipicamente nos organizamos para fazer o trabalho das equipas. Não é por acaso muito dessas mudanças. O modelo de squad de Spotify veio um bocadinho abanar a forma que muita gente trabalha, porque tipicamente temos departamentos de design e que depois criam entraves. Fases de design. Aqui é fase de design. Como assim fase de design? Não há fase sistematicamente estamos a pôr barreiras e entraves onde usar títulos como forma de trabalhar o nosso ego. Quando estamos a falar de criar um produto, ou até criar um serviço, há um conjunto de pessoas também a intervir para atingir um desfecho esperado. O desfecho é mais vendas, melhorar a satisfação, seja o que for. E ao longo da minha carreira, é preciso arregaçar mangas e fazer código para ajudar as coisas a ficarem melhores. É isso que é necessário para lançar o produto. E com isso, criar a coesão de equipa. Como uma equipa de futebol, e dizer: olha, eu enquanto defesa direito, eu só estou preocupado que a minha ala funcione super bem. E quero lá saber o que é que acontece no resto do campo. E ninguém que gosta de futebol pensa assim, não é? Eu não quero o meu craque, quero uma equipa que chega ao final do jogo e ganhe o jogo. Não interessa se estão expulsos 2 jogadores, no final eles têm que ganhar o jogo porque temos de ser os campeões europeus. Muito, David, porque na realidade ainda acontece isso, as pessoas são postas em labels e depois, eu não misturo. Eu vejo isso nas escolas, em que, vamos fazer uma equipa de trabalho e alguém tem que ser marketeer, tem que ser programador, tem que ser estratega. Então eles distinguem-se mesmo por labels, não pode ser. Temos que emaranhar-nos e termos... Eu acho que as mais-valências que cada um traz das suas áreas dispares da vida é que traz uma mais-valia aos projetos. Eu saber ilustrar, tu saberes tirar fotos, a Sónia saber filmar, isto só vai trazer mais valias para os projetos e como equipa temos que olhar para um objetivo comum, não é? Eu sou designer, não misturo com o programador, pelo contrário, eu quero saber o que é que o programador pode fazer, eu vou procurar também com ele pesquisar e dar soluções, eu não posso estar indiferente à realidade, não é? Eu costumo fazer a piada às vezes pergunto quantos designers tens na tua equipa. Eu, na minha equipa, se eu der a resposta direta, tenho 2, mas eu gosto de dizer designers, eu tenho a empresa toda, porque na realidade se me derem uma equipa de pessoas, para criar um produto, nós podemos criar um produto. E não tem que haver um designer para criar um produto. É preciso entender o que é que um designer visual, um designer de interação, um designer de UX vão acrescentar à criação de produto. O design vai, como diz o David, o design acontece, a experiência acontece. As normas não vai acontecer. Com ou sem design acontece. Nós vemos produtos no mercado todos os dias que não têm designers a trabalhar na sua concepção, mas o design aconteceu. O back-office dos hospitais, das seguradoras, isto são mantas de retalhos que estão há 20 anos a ser alteradas sem design. E a maioria agora estão a pensar nesta transformação digital porque temos um momento em que temos que fazer back-offices também interessantes. As pessoas não podem estar a trabalhar num hospital e ter 8 horas horríveis porque o sistema é horrível. E nós, enquanto designers, temos a Adobe, temos programas que todos os anos têm um update tão bonito, não é? E perceber que há pessoas que trabalham para coisas tão horríveis ainda. Por isso é que eu acho que é super importante, desculpa, só para concluir, eu acho que é super importante nós termos consciência de que o design acontece mesmo quando não está nenhum designer e por isso é que é tão importante nós sabermos dentro de um projeto qual é o valor que nós vamos acrescentar, qual é o valor que um designer de UX acrescenta, um designer de interação acrescenta, um designer visual, que acrescentam todos valores diferentes e nós até podemos estar em projetos diferentes com papéis diferentes e assim a nossa skill, o nosso T
nos permitir, porque pessoas que têm, às vezes temos experiência em research, então estamos a ser research designers. Se tivermos experiência em UX, estratégia de UX, estamos a ser estrategas. Portanto, nós podemos ter muitos papéis, nós designers, podemos ter muitos papéis dentro de um projeto, mas também podemos não ter papel nenhum. E acho que se nós entendermos o nosso valor, nós vamos ter um papel. Eu estava-me a lembrar de uma conferência que eu assisti há uns tempos atrás, que era uma organização muito grande, uma seguradora, e o tópico era mesmo muito interessante, porque o grande foco de trabalho na organização, que é tipicamente o que nós estamos a fazer, nem é tanto desenhar o produto, é desenhar a organização. E o grande foco é percebermos que uma parte do trabalho é trabalho de design reativo, que é chegam-te um pedido, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, e não havia tempo para fazer aquele trabalho de estratégia, de research, coisas bem estruturadas e planeadas. O grande foco do trabalho foi, ok, como é que podemos dotar as equipas de recursos para que consigam fazer o que necessitam, para nós podermos ser proativos, planearmos, estruturarmos, guiarmos a organização em direção a um bom processo de trabalho, a bons produtos, sem ter que gastar tempo a fazer recursos. E, nomeadamente, coisas que tiveram a fazer foi, vamos preparar a equipa para poder fazer testes de usabilidade por eles, sem ter que necessitar nenhum membro da equipa de design a colaborar ou ter que acompanhá-los. E por isso fizeram tipo formações das pessoas para poder fazer testes de usabilidade por elas próprias. Isto é uma visão tão distinta daquilo que tipicamente temos de silos e de defender a minha quinta, porque tipicamente nos acontece enquanto designer, que é não, isso é a minha responsabilidade, ai do product manager, ai do developer que tente fazer um teste de usabilidade, porque eu sou responsável por essa capacidade. E o que eles fizeram foi exatamente o contrário, que é, querem fazer testes? Ok, então vamos fazê-los bem, deixem-nos ajudá-los a fazer em condições, e isso liberta-me tempo para fazer o trabalho do pensador, de estratégia, de como é que conseguimos evoluir isso, para além das questões de tática do dia a dia, mas para a visão futura, para como é que o produto pode ser daqui a 10 anos. E isso é muito interessante, porque é muito contra-intuitivo, sobre nessa tendência de nos defender a nossa quinta, e uma visão muito mais inclusiva, muito mais colaborativa, que tipicamente é visto nas organizações, querem design, querem engenharia, querem produto, whatever. A tendência é protegemos a nossa quinta porque vamos roubar trabalho, logo vou sentir-me diminuído de alguma forma. E acho que isso toca um bocadinho com o ponto inicial, não é, de designers enquanto facilitadores, enquanto pontos de comunicação, para que o resultado seja maior do que a soma das partes, seja maior do que o conjunto de equipe, de membros da equipa que estão lá, porque o produto vai se refletir quando os processos funcionam bem. Eu venho de uma altura, e a Sónia também se deve recordar disto, em que o design era uma coisa estranha, em que eu sou muito colaborativo, eu gosto de ensinar, eu gosto realmente de estar envolvido em equipas, eu não acho que uma ideia nasce da cabeça de uma única pessoa, eu acho que é preciso várias pessoas. E eu venho de um tempo em que os designers escondiam as fontes, escondiam os seus recursos, achavam que é tão estranho isto, em que os designers gráficos, esta fonte é minha, não a posso partilhar. Isto é só estúpido. Hoje em dia temos que ser open source, temos que dar o máximo à nossa comunidade, porque é a única forma de trazer mais para nós, para os nossos projetos. Por isso é que eu digo que mais valias e trazer relações com realidades opostas só trazem uma melhor solução. E por isso equipas mistas, completamente multidisciplinares é o melhor possível. E o design era aquele gajo que estava com fones e fazia as suas coisas fechadinho, não gosta de socializar. Hoje em dia já não pode ser assim. Tem que fazer perguntas e a parte do processo é tão bom porque eu saber não vou já resolver em design, em visuais, é ótimo, porque até lá chegar temos um caminho e temos que construir com pessoas. Só se constrói coisas com pessoas, não se constrói sozinho. E isto é a parte de sermos sociais e humanos, não é? Que é ótimo. Nesta área também do design. Eu costumo dar um exemplo de a pessoa que foi responsável pelo primeiro túnel de metro por baixo do rio Tamisa, em Londres. Ele era filho de um engenheiro que tinha trabalhado nos Estados Unidos e nos caminhos de ferro e veio para Londres para fazer o primeiro túnel. Ele era muito bom a matemática, era muito bom a fazer cálculos de engenharia, mas também era muito bom a desenhar. Então ele tinha um caderno de esboços onde ele desenhava brilhantemente as ideias dele. Só que ele tinha um túnel para um lado e para o outro, debaixo do rio, que estava tudo desenhado matematicamente no caderno dele. Mas aquilo podia ter ficado só no caderno se ele não fosse muito bem a entusiasmar
as pessoas do ferro, os carpinteiros, as pessoas para abrir os buracos. Ele precisou de movimentar um exército para fazer aquele primeiro projeto. E ainda por cima precisou que toda a gente acreditasse na visão dele. Okay? Ele era o designer dos tempos modernos. Ele era o facilitador, era aquele que movimentava o que era preciso movimentar para que uma ideia acontecesse. Okay? Havia uma necessidade, havia um problema, as pessoas tinham que dar uma volta enorme e não conseguiam passar para o lado do rio. Ele encontrou o problema, ele sabia o que é que tinha que ser feito, ele apenas não tinha as ferramentas todas para fazer. Ele não tentou ir lá abrir o buraco com uma pá. Ele não demorou 200 anos a abrir o buraco com uma pá, não. Ele arranjou pessoas que se entusiasmaram com o boneco que ele tinha no caderno dele, que explicava ao detalhe a ideia, ele conseguiu tangibilizar a ideia e ele envolveu as pessoas para que aquele projeto nascesse em 10 anos e não em 200, porque se ele tivesse esta hora ainda estava lá com a pá, não é? Portanto, bora não ser o designer da pá e bora ser o designer que é o facilitador. Se calhar ele tinha que aprender era todas as disciplinas se quisesse levar aquilo à frente sozinho. Não existe. Eu não quero ser um moderador da pá, desculpem. Eu estava a vos ouvir e não interrompi porque depois de eu ter posto a conversa e a discussão tem sido bastante animada e acho que é muito pertinente. Depois eu pus aquela farpa à Sónia e a conversa ficou ainda mais animada e certamente estaríamos aqui muito mais tempo para falar porque são temas muito importantes, são temas que fazem parte do cotidiano e que também dizem respeito não só à vossa experiência, mas eu creio que seja transversal à experiência de muitos dos que aqui estão, ou pelo menos quem queiram entrar na profissão de designer, ou enfim, não vou chamar de profissão de designer, na profissão criativa, de criação, que agora rotular é muito difícil, é um facto, e acho que estamos todos de acordo, acho que rotular hoje em dia o que é ser designer é muito difícil, mas porque existem muitos rótulos, no entanto a gênese é a mesma, é a criação, é o olhar atento, é o método e isso acho que estamos todos de acordo e eu acho que isto daria sem problema algum só um mote para uma outra intervenção única só para falarmos sobre esse tópico porque realmente tem pano para mangas. Bom, não a querendo alongar porque a Laura já está aqui em lista de espera para a próxima intervenção, só agradecer Vítor, Sónia, David, muito obrigado pela vossa participação, vamos estando em contacto, está bem? Até breve. Obrigado. Obrigado também. Obrigado a todos. Tchau, David. Tchau, Vítor. Tchau a todos. Obrigada.